Está começando mais um Macaco Neutro Podcast. Eu sou o Cassius Romero. Eu sou... Não contavam com a minha astúcia, é o Diego Rezende. E para você que é novo aqui no canal, aproveita, bora se inscrever, dá seu like. E se você gostar do episódio, comenta aí. Por favor. E antes da gente começar, eu quero dar um viva! Viva! Um viva a vida, um viva a dublagem brasileira, um viva aos nossos convidados, um viva ao Macaco Neutro, é viva pop. Seja bem-vinda, Viva Pop, aqui no Macaco Neutro Podcast, a pipoca pop de saquinho. Abre a câmera aí do teu celular, aponta pro QR Code, vai ficar o tempo todo aqui, em algum canto, né? A gente só não sabe onde. Me dá a tela, editor, me dá imagens. Vai ficar o tempo todo, tranquilo, abre, aponta e entra lá para conhecer os sabores e apreciar. Pois é, nós temos diversos sabores. É, diversos sabores. Vários sabores. Quais são? Tem de caramelo, tem salgado, tem sabor de cinema, meu amigo. Aquele cheirinho que só o cinema te traz. É, tem no saquinho do Viva Pop. Você compra alguns saquinhos para experimentar os sabores, mistura tudo, dá uma combinação, dá aquele samba brasileiro, fica uma delícia, meu amigo. Pipoca combina com cinema, que combina com dublagem, que combina com vida, que combina com Viva Pop, porque viver é maravilhoso! Muito obrigado, Viva Pop. E também você pode seguir o canal do nosso amigo que vai ficar na descrição. Mas olha só, tem o canal Nunca Zerei, aí eu falo um pouquinho de games, um pouquinho de dublagem dos games, mas bem voltado para games, se você gosta, dá uma checada aí no link, tá aí na descrição ou nos comentários, tá bom? Ele é Diego Rezende? E o canal chama-se Eu Nunca Zerei, ou Nunca Zerei. É isso aí. Muito obrigado. Vamos para a vinheta, porque agora os nossos convidados estão se preparando e alguém está atrasada. Vem, vinheta! É isso aí, estamos aqui já com os nossos queridos convidados. Sejam bem-vindos, Carlos Seidel e Sandra Mara Azevedo. Disfarçada hoje. Hoje disfarçado. Sherlock Holmes. É. Isso. Não contavam com a minha astúcia. Eu nunca pensei em usar uma coisa dessa. Se você não pensou, imagina eu. Eu tô me sentindo assim estranha, porque também, afinal de contas, a Chiquinha, com as Marias Chiquinhas, ela ficaria bem, né? Pois é. Também. Pois é. E eu com o Pois é. chapéu do seu Vocês só querem Madruga falar do também. Chaves. Eu não sei falar do Chaves, eu sei falar da Chiquinha. Não, queremos a Chiquinha, queremos ouvir da Chiquinha. Nós temos aqui os chaviços, os chavicos. É o quarteto do Chaves. Meus amores, muito obrigado por Chaves vocês estarem Manias, aqui. Muito legal. Uma honra ter vocês aqui com a gente. É um Macaco. prazer sempre. Sim. E para falar desses assuntos que a gente gosta de falar, então fica super bom entre amigos. Né? Exato, uma fofoquinha aqui. Será que não dá pra gente destilar um pouco mais? Porque todo mundo vai ouvir, vai ver. Acho melhor não. Toma cuidado, né? É. Sandrinha, sabe o que eu estava pensando? Que eu estava lembrando outro dia? Que era um filme que a gente fez quando você retornou da Itália. Quem é? Eu falo Amor rápido por aqui. Acidente, com o Brandon Brandon Fraser. Fraser. Eu fiz o Brandon Gente, Fraser. É mesmo? verdade, Olha eu fiz só. a namoradinha estranha dele. E a gente né? dublou juntos. Sim. Com a Denise Simonetti. Simonetti dirigindo. E a gente tava dividindo a bancada. E você chegou ali naquele momento, quer dizer, você já devia estar no Mas Brasil um tempo, Um tempinho, já tinha um tempinho. que é o retorno teu da Itália. Exatamente. Em 96, isso. Faz tempo, hein, amigo? Amor por acidente. Como é que Bonitinho o você, filminho. como é que vocês chegam na dublagem? Você, Sandra. Bom, como eu cheguei num primeiríssimo momento, foi com amigos da escola. A minha irmã tinha um amigo, eu estava na segunda série do ensino médio. Ah, sim. E aí, minha irmã tinha um amigo que falou, olha, aqui na rua, porque era aquela escola que tem na Tibério, na rua Tibério, na Vila Romana. E aí, ele falou assim, olha, aqui na rua tem um lugar que faz dublagem. E estão precisando de vozes de crianças, de molecada e tal, e estão fazendo teste. Quem quer ir lá? Vamos lá.
Aí juntou, sei lá, uns 10, 12, mais ou menos. Esse foi seu primeiro contato, então não Sim. teve Não, nada claro, antes, a assim? gente sabia que aquela voz dos Flintstones era uma voz colada, vamos dizer assim. Uhum. A gente sabia que a feiticeira não era a voz original. Uhum. A gente sabia que tinha alguma forma de colocar uma voz brasileira naquilo ali. Mas digo Mas a assim- gente não sabia, ninguém sabia como que era. Tanto é que durante muitos anos as pessoas me perguntavam: você faz dublação? Oh, você é dublê? Entendeu? Porque Imitador, existia- né? A nomenclatura não era assim familiar, dublagem, sabe? Ninguém sabia muito bem o que que era dublagem, né? E eu As digo, pessoas perguntavam, mas não é perigoso? Perguntavam mesmo. Não é perigoso? Nossa, mas não parece que você pois faz é, né? isso. Vai que eu engasgo ali. Exato. Tipo isso, né? E aí foi assim. E aí... antes, assim, você teve algum Nunca tive. Não, contato, nada, teatro, nada, TV, nada. Eu tava com 14 anos, e aí eu fui lá e fiz esse teste junto com um monte de gente, com o Garcia Neto. O pai do Garcia Júnior. Isso, exato. Era legal. ele, e a gente fez o teste. E aqui em São Paulo? Ali na Rua Tibério, na Vila Romana, no que é a BKS hoje em dia. Tá lá até Que hoje. era antiga. Era AIC, mas já era AIC. BKS. Era AIC Já era antes, BKS. né? Era AIC antes, mas já era BKS. Eu fiz o teste e daquele grupinho só eu passei no teste. Caramba. Nem minha irmã passou no teste. Caramba. E aí o Garcia já me chamou de lado e falou: olha, se você quiser vir aí toda tarde, vou dar uma espécie de uma escolinha que a gente vai fazer aí. Eu coloco uns trechos na tela, porque era 16 milímetros ainda, né? Tinha aquele bloquezinho de 3 segundos. Eu vou colocar uns trechinhos na tela. Aliás, quem fazia isso era o Nelson Machado. Ele que colocava lá na tela. Ah, é? Ele era projecionista? Lá na IC? AIC. Olha, não nessa época, talvez. Porque nessa época, talvez ele já fosse dublador. Não sei exatamente que época. Eu sei que ele começou 79, 80, começou isso eu tô como falando. projecionista. Bom, então, aí eu fiz e passei, só eu passei nesse teste. E fiquei indo, à tarde eu ia lá e fazia essa escolinha. Na escolinha tinha o Leonardo Camilo, que já era adulto, era ator de teatro. Tinha a Márcia Gomes, que vinha do rádio. Tinha o Hamilton Ricardo, Ah, lindinho. que era do rádio, né? Então Lindinho tinha demais. Felipe Dinardo, Renato Márcio, todas as pessoas assim mais velhos e que tinham outros afazeres e que estavam ali por algum motivo. Acredito até que o Felipe Dinardo já estivesse meio que metido em dublagem, mas ele estava ali para entender melhor como se dublava, não sei. Não lembro de conversar com ele nada em particular. Tinha um filho da Maximira Figueiredo, que foi uma grande dubladora também. Enfim, um grupinho, assim, umas outras pessoas de teatro, uma moça chamada Nina, que eu me lembro. Foi o filho da Max que faleceu. Isso mesmo. O Felipe, depois, ele acabou montando junto no SBT. Isso, aí ele tinha a Elenco, só- que era a empresa que... Virou nosso patrão. O Felipe virou o Ele não patrão. o patrão, ele era o nosso intermediário, na verdade. Porque a Isso gente aí. assinava um RPA já na época, lembra? O recibo Pois de é. pagamento para autônomo, né? Mas a gente prestava serviço para eles, pro Felipe Dinardo e pro Marcelo Castaldi, que tinha a Maga. Era E a meio gente a pre- meio, né? a gente prestava serviço para eles e eles eram os intermediários entre a gente E esse, o esse o estúdio TVS. estava dentro do SBT, que era Dentro TVS, da né? TVS, da TVS, época, né? exato, dentro da TVS. Começou no Pico do Jaraguá. Isso, começou no Pico do que era Jaraguá. um lamaçal inteiro, só tinha Um prédio lá, né? que era onde era o estúdio. Sim. Caramba. Os ricos também choram. A primeira novela mexicana dublada, não foi? Lá? E Os ricos gravava também o choram. Spectre mesmo lá. Assim, Gravava tinha o já algumas Bozo, coisas. O tinha Bozo, algumas coisas. E, É e verdade. foi ali que começou... Não, então, aí eu comecei a dublar na BKS. E eu comecei dublando o Clube do Mickey. Que eram aquelas crianças que faziam as cabeças dos desenhos também. Que depois, posteriormente, veio a ser feito com atores brasileiros, com apresentadores brasileiros, Que aí né? fazia uma inserção do Fazia, desenho, já né? vinha pronto dos Estados Unidos, a gente dublava as crianças e depois vinham os desenhos animados com as vozes clássicas, né? Sei lá, de quem dublava o Mickey na época, de quem Sim. dublava todo mundo na época, porque era tudo inserido no programa. E comecei a dublar assim. Na época também tinha os Chips, aquelas California High Patrol. lá, Hamilton Ricardo. Hamilton Ricardo começou a dublar. Exatamente. E foi assim. que eu comecei. Maravilha. E a gente já entra no assunto ou vamos saber a história do... Saibam Vai, aí, então. eu tô curiosa, eu quero saber. Senta aqui na
Antes de, antes de chegar no Chaves, Não, vamos porque lá. a gente se encontra, ele já é ator de teatro famoso. Você já chega, o que tá negócio na tá dublagem. acontecendo. Então quero saber como é que Como é que começou. foi? Quando a gente se conheceu, eu já dirigia. Já dublagem, dirigia né? dublagem. Então, olha só, gente. Xpita, aquela novela toda Exatamente. que- Nossa, lá é no verdade. SBT já, É né? verdade. Gente, Mas eu- se vocês quiserem pagar o mico, quiser tirar, Sim. pode tirar, viu? Opa. Já pagamos Já pagamos o mico, Aí já, eu já boto meu... já Aí pagamos agora- o mico, já. Já pagamos o mico. Já pagamos o mico. Ufa, agora que pode refrescar um pouco a orelha. Isso. Vou continuar com o óculos, porque eu acho Mas, que remete ó, a uma mocinha Tem uma importante. coisa, antes, Cilindrina. antes de entrar nesse papo, nós temos presentes, pipocas do Viva Pop, sacola, por favor, Raquelzinha. Vai vir com a mão Já pra- vamos vai com a receber mão- nós? Já vamos É, receber só. agora de cara, Raquelzinha aqui entregando. Vai pra Essa sair de sair de pipoca é abanando. maravilhosa. Eu conheço bem essa pipoca. Essa pipoca Vai é comer muito pipoca boa. até Delícia. cansar. Amo pipoca. Eu ainda vou experimentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Se quiser obrigada. deixar aí do lado da cadeira. Vou né? deixar Pode aqui. pôr aí no cantinho. A minha Dizer história... você, que é aritmética. Então, eu comecei na dublagem bem devagar, bem devagarinho, assim, eu fazia teatro, né? E um diretor de dublagem foi assistir a peça e falou, você não quer dublar? Eu também, como a Sandra, nem desconfiava o que era dublagem. Sabia que eram vozes brasileiras que falavam nas séries da Sim, época, da né? época. O O Sai do- Bart Masterson, sei aquelas... lá. Eu era- me lembro muito de Dinha um Gênio, Dinha um da Gênio, Feiticeira, da os Feiticeira. Flintstones, coisas que eu assistia e gostava muito. Mas daí o Casarré, que era o diretor, falou, vai lá na O Oney. O Older. O Older. Vai lá na AIC. No tempo era ainda Era AIC. IC? Era AIC Então ainda. você foi lá também. Isso foi em 68, 1960. A gente não Metade tinha do nascido. século. A gente tá A gente tá lá pra frente. embrionário ainda. Era Metade do embrionário. século passado. Mais ou Esquece, menos. Sandra. Esse papo não é nosso. Esse Então papo... sai que não me pertence. Nada, esquece. E lá fui eu ver como é que era. E assim, naquele tempo não tinha nem escolinha nem nada. Ele botou uns filmes lá. Eu passei a manhã toda lá. Fui lá na segunda-feira de manhã e fiquei assistindo. Depois que, quando chegou aquela hora de almoço, né, que dava assim no intervalo, ele falou, gostou? E aí, como é que você achou? Você gostaria de fazer? Eu falei, seria uma boa. Ele falou, bota aí tal anel, não sei o quê. Botou lá, tinha um cara passando ali e falava umas coisas, era uma festa, era um garçom, sei lá o quê. E ele falou, faz esse aí. Eu fiz. Falei, isso aí que é dublagem. Ponha tal anel. Daí tinha mais uma pontinha, mais uma coisinha. Começou com um Garçom Então, 2. Começou com um garçom falando, o senhor vai querer, o que vai querer, ou sei lá, era um Que texto. legal. E pronto, ele falou, passa lá falou, vamos lá tinha lá uma janelinha, né, que ficava Sim, a sim. produção, falou, Sim. escreve aí, Carlos Seidel, novo dublador, pode escalar. O ator está maravilha. aprendendo, mas vai bem. E foi E ele que foi ver a sua comecei- peça. Tem um potencial. Foi ele que tinha Ele que foi Tem um ver. potencial A pra Já filha vai ser dele, futuro. a filha dele fazia a peça também. Ele foi assistir a filha dele. E que legal. daí acabou conversando, porque eu fazia vários personagens, aquelas coisas assim E de... a filha está ainda hoje na ativa? Olha... Olha, já vamos mudar de assunto, né? Pode mudar, eu pode não mudar. sei, eu não sei porque ela deve ser uma senhora, eu nem sei do Ah, que... tá. Bom, enfim. E muito tempo depois, quando eu fui para o Rio, eu encontrei com ela, já era uma senhora e tal, mas eu nunca mais vi, não sei. Que legal. Não sei. Você- Depois que o Casarré faleceu Sim. também, Aí eu perdeu o contato. eu perdi contato, inclusive com a esposa dele, a Meire, que Sim. nunca mais. O Casaré- único contato que eu tenho é com o filho dele. Ele faleceu no Rio. Faleceu Sim, no com Rio. um tiro, No Rio, com uma é bala um- perdida. uma bala né? perdida. É, É. foi trágico. Dormindo, Trágico. né? Dormindo, Uma coisa dormindo. É, horrorosa, bala né? perdida. Um troço A gente muito estava horroroso. dormindo assim, 5 horas da manhã, toca o telefone. Era a namorada dele na época, né? Chorando. Falei, o Casarré levou um tiro. Falei, que história é essa? Como assim? A gente estava dormindo, ele não sei o quê, e está vindo aqui, ó, a gente chamou a polícia, não sei o que lá, está vindo aqui. Daí eu fui para lá, já tinham chegado lá, já estava
já estava aquele rujo, inclusive já tinham levado O corpo. o e tudo. corpo. Eu tenho uma lembrança Foi uma de coisa dar assim, muita risada com ele. então- Deve ser um cara muito engraçado. Não sei Ah, se é muito certo essa Trabalhar lembrança. com ele, com o Owney, que era o irmão. O Older eu cheguei a conhecer também, mas o Older eu Você trabalhei sabe mais que quando com eu ele. entro na dublagem, eu conheci o filho do Oney. Ah, Quem? O Igor? Ah, do Owney. Do Oney. Ah, tá. E eu mas ele traba- dublava? Ele começou a dublar e de repente ele foi Parou. embora e desapareceu. Nunca mais eu perdi o contato com ele. E ele se identificou como filho do Older? Sim, era Casarré. Era o Gente. filho do Oney. Olha, que legal, né? Teria sido. Lá na Álamo. Que eu comecei ali na Álamo. Sim. E aí eu falei, caramba, eu tô em casa, né? Porque eu já tinha um carinho especial pelo Older, né? Que ele fazia quase todos os desenhos da Hanna-Barbera na época. E o Oney fazia o Versátil pra Pica-Pau caramba, também, né? Depois sim. o Garcia veio fazer o Sim, Pica-Pau. Exato. E era sensacional, né? O pica-pau do Nossa, Owney, muito. né? Do Older. Do Owney. É, Era muito. aquele jeito do Owney. E era aquele Pica-Pau... É aquela versão mais maluca? É aquele vesgo que fica com meio o olho doido, meio doido, né? O olho pra cima, pra Sim. baixo. Biruta. E aí você começou nessa loucura. E eu comecei nessa loucura. E sempre comecei muito devagar, porque como eu fazia teatro, nunca tinha nada muito sério. Como você começou no teatro, Saido? E O que te levou ao eu teatro? comecei- a primeira coisa que eu fiz de teatro, porque eu era muito tímido assim, né? Não falo, sou ainda um pouco, mas e na aula de francês, na aula de francês a professora deu um texto do El Cid para a gente decorar. E eu decorei e fui falar lá na frente, que ela chamou. E saiu tudinho, direto, assim, tal. Todo mundo gostou, todo mundo achou, nossa. Aquela coisa inata. E talento inato. eu morrendo de vergonha, Mas não tinha mas quando vergonha chegou lá nessa na hora. hora, eu fui. Daí, O palco chamou. na festa de fim de ano, a professora de português e tal passou uns textos lá, eu fiz, gostei. Eu falei, é o que encontrei. eu quero fazer. Que legal. Daí, indo para a casa da minha avó, no interior, em Sorocaba, eu pego um jornal e vejo exame na Escola de Arte Dramática, não sei o que lá. Fui lá e me inscrevi. Me inscrevi, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Tinha improvisação, tinha leitura de texto, aquelas coisas todas. E eu fui lá, claro que eu não passei, mas o Zé Carlos, que era da banca de examinadora, falou, olha, a gente tem um grupo de teatro lá no Sesc, ali na Francisco Matarazzo, e a gente está montando, era Judas em Sábado de Aleluia, uma peça do Martins Pena. Você não quer ir lá participar? Eu acho que você tem jeito. É que aqui é muito complicado, porque são muitos detalhes. O pessoal que vem fazer exame aqui já tem experiência de teatro, já fez alguma coisa. Você nunca fez nada. Daí eu fui, fiz essa peça com ele, ensaiei, e era assim, sei lá, Sesc Centenário, sei o quê, de Martins Pena. Tinha festival de teatro Martins Pena, a gente fez o espetáculo lá no Paulo Herol, foi super bem. Inclusive, eu era tão bobinho, né? Tão besta. Ingênuo. Quem nunca, vai? Ingênuo, a ingenuidade tá. Deixa. O Afonso Gentil Tá tudo dirigia. certo. O Afonso Gentil dirigia teatro infantil no Teatro de Arena. Falou, eu estou montando peça lá, estou escolhendo o elenco. Vai lá, fala comigo. Gostei de você. Você acredita que eu fui na porta do Teatro de Arena umas 2, 3 vezes? E foi embora. E fui embora, não tive coragem de entrar e de falar com ele. E assim, era um Curioso elenco, isso, e né? era um elenco que tinha o Antônio Fagundes fazendo a coisa, o Anchieta, Zé de Anchieta, que depois virou cenógrafo e tal. Era um elenco super legal e ele tinha me chamado para... Não sei se eu iria fazer ou se seria só uma leitura, mas eu era tão tímido que eu não tive coragem de ir lá falar com ele. E não foi. E não fui, nunca fui. Então essa aí foi adiada para um outro Essa momento. foi adiada. Eu fui fazer uma outra peça infantil, que tinha um festival de teatro infantil, da Petistil, que era uma marca de roupas. marca de roupa para criança. Então, era no Paulo Heró,
No Paulo Herói? Não, era o Teatro de Alumínio, um teatro que tinha ali na Praça da Bandeira, que hoje em dia não tem, foi destruído, né? Mas era assim, sábado e domingo, 2 sessões cada dia, lotado, aquela criançada. Fiz Quer muito, dizer, fiz muito foi infantil, assim, 2 foi sessões assim sábado e 2 no domingo, a né? minha estreia, né? Ah, que legal. E dali comecei. Fui em teatro direto, Até esbarrar na dublagem. até ou esbarrar na dublagem. Daí eu fui parar no Teatro Popular do SESI, que mantém um elenco em São Paulo e um elenco itinerante. Eu entrei no elenco itinerante e viajava de quinta a domingo e eu já fazia teatro em São Paulo. As pessoas me conheciam, já frequentavam o Orvieto, o Gigeto, ali aquelas... aquela Luna, daí o como eu, Luna. Não existia na Não, época. como eu sumi de lá, as Coisa de pessoas... agora. Nossa, mas por que você desistiu de fazer teatro? O que houve? Eu falei, não, estou fazendo todo fim de semana, estou viajando. E foi aí que eu me afastei do teatro. E como de segunda a quarta, quinta, às vezes, porque quinta a gente já viajava, eu fazia uma dublagem ou outra. Já conheci o Marcelo Gastaldi, que a gente tinha feito um programa para a TV Tupi, que era um teatro uma novela de bonecos. Era A Ilha dos Bonecos. E a gente era a produção do Líbero Miguel. Nossa, Era boneco fantoche? Não, a gente entrava dentro do boneco. Ah, que vocês interessante. vestidos de boneco. Era assim, uma ralação, né? Porque Imagina. no começo da semana a gente gravava o áudio. Ah, era a parte. Daí a gente passava uns dias estudando o áudio, porque a gente entrava no boneco, que tinha uma cabeçona. Tem isso na internet? Será? Você Não, né? fazia e você tinha que fazer toda a mímica. E a gente tinha que fazer a mímica. Tinha uns controles que mexia o olho e mexia a boca. Então a gente tinha que sincronizar a boca e piscar. O que falar. Caramba, E- que foram trabalheira. bonequeiros, E a né? gente gravava assim, uma vez bonequeiro. por semana, assim, tipo, de manhã até terminar. A gente gravava 5 ou 6, acho que eram 5 capítulos de 10 minutos. E foi assim que você gravava conheceu o uma vez. Gastaldi? Essa era a minha pergunta. Eu conheci. Ah, desculpa. Não. Eu ia perguntar. Não, pelo amor de Deus. Deixa ela Não, eu vou- perguntar. Eu ia perguntar. Deixa ela Eu vou perguntar. Sandrinha, tá ótimo. Papaizinho, Não, querido, que eu não isso, conhecia pelo amor a de Deus. história toda. É que eu pensei, eu falei alto. né, Ela que era que eu ia ela virou perguntar. host dessa bosta aqui. Ela virou host dessa merda. Próximo sem querer, episódio a gente vai querendo. chamar. Eu coloquei aquele chapéu, foi sem querer querendo. A Eu tô magia fazendo- aconteceu. Sandrinha, pelo amor de Deus, tá ótimo. Logo que eu entrei na IC, eu fiz amizade logo com o Owney e com o Marcelo, que eles faziam uma série que era Os Monkeys. Era um conjunto. Um eles eram conjunto um que tocava conjunto. umas... eu Nossa, é lembro. sensacional, mano. E eu não lembro. acho que Adorava. era- Também Perdia gostava. eu não lembro quem dirigiu, acho que era o Owney que dirigia, mas só sei que eles me escalavam para todo episódio, assim, para fazer as pontas, fazer um convidado, fazer uma coisa ou outra. Então já foi ali que eu conheci o Marcelo, depois eu fui dublar na Odil? Odil, Odil, que era na que época teve, meio que as duas, né? que teve o Líbero fez um filme no Japão e dublou na Odil. E ele me chamou para dublar, e era o filme dos bonecos. E esses bonecos foram para a TV. E eu fui fazer um dos bonecos, quer dizer. E foi lá que o Marcelo também fazia, o Marcelo também dirigia ali. E foi uma história assim. Nossa, que Foi assim sensacional. que eu fui, Muito, assim né? que eu fui me enturmando com o pessoal de dublagem. Daí, quando acabou o teatro lá do SESI, Aqui eu derrubo agora. que eu já não tinha mais muito contato com o pessoal de teatro, né? E tinha mais contato com o pessoal de dublagem, que era a época, foi mais ou menos 78,
que foi a época da greve. Da greve, Já ia nas 78. reuniões. Mas por que 78 foi a época da greve? Conta pra gente. No detalhe. Não, com detalhe a gente quer saber. Puxa na A memória. greve em 78 tem a ver com a 6533, que é a lei que regulamenta a profissão do ator, né? Mas Então, foi uma longa jornada até Foi, chegar foi. nesse momento aí. Foi né? uma brigalhada. Era uma necessidade premente, né? E aí, acho que em 78 foi que a coisa E junto- amadureceu o suficiente para se fazer a marcante, lei, né? E junto com isso veio, porque a gente aqui em São Paulo dublava por anel. Isso. E o Rio Quando já eu comecei dublava. era por anel. O Rio já dublava por hora. Então, daí foi em 78 que teve essa unificação. A greve também levou a São Paulo também. E todo mundo dizia, imagina, pagar por hora. A dublagem vai acabar, porque não tem condição de dublar por hora. A dublagem não sei o sempre quê. vai Sempre à acabar, beira né? de acabar. A dublagem está sempre à Tá beira. sempre acabando. Sempre acabando, né? Teve épocas que a gente ganhava 20% do salário mínimo por hora para dublar. Não, Pois é. Sandra, Então, assim, gente. eu a lembro dublagem que, não eu acabou. lembro que quando eu cheguei na dublagem, já não Não existia tinha isso. anel, né? Não tinha Já- hora cortada nada, mas a gente era É. 20% do salário mínimo. Pô, O que acontece? Antes, um pouquinho antes, a galera ficava o dia inteiro. Porque era obrigado a ficar o Mas dia era. todo por conta das Era. chamadas. E o Isso. cara entrava junto com outra pessoa que Isso. saía com outra, que não você sei não o tinha o quê. que fazer, você ia pro estúdio, né? Você tinha que É. ficar Ficava o lá. dia Ficava o todo dia preso todo. É. para gravar lá a tua falinha. Sim. Às vezes o teu personagem era pequeno. E teve É porque uma não tinha época- condições, né? Como hoje em dia tem de escolher, né? De recortar e ir lá no teu canto. E de pistas também, né? Era todo mundo junto. Planejamento. E o filme começava e terminava no mesmo dia, praticamente. Sim, Não era sei se corrido. continuava, né? mas era corrido. Então você e fa- muitos diretores, desculpa te interromper, eu já interrompi. Nossa, você está interrompendo demais. Rapazinho, Mas não é. É que tinha Não. diretores que escalavam o filme na medida que ele fazia, que ele estava lá no estúdio gravando. Porque eles não tinham como levar para casa para assistir, como a gente depois, já diretor, a gente tinha um VHS, ou depois um DVD. Ou depois um pendrive, ou hoje em dia uma nuvem, entendeu? Que você clica e vai na nuvem e assiste. Você nem tempos. sabe onde você está e hoje. onde tá hoje. Lá, eles não tinham, então eles colocavam os dois principais do filme dublando, e aí ele ia escalando, entrou uma pessoa aqui. Ele ia escalando conforme o roteiro, chegava por ali isso que- no pátio ali e falava, É. quem está aí no momento? Exato. E aí, por isso, pegava a pessoa. Chama lá no pátio, lá. Chama lá, E quem aí- tá lá? é. Preciso de um cara assim. Era o dublador do momento. Nossa, tudo Star Talent. E como chegou o Chaves na vida de vocês nesse momento de dublagem? Não, aí antes disso eu quero saber como o Gastaldi chamou ele pra dirigir. Ah, sim, claro. Porque agora eu tô. Não, porque a gente... Faz assim, ó. Chiquinha. Não. Eu preciso do óculos de verdade pra fazer. Chiquinha. Chiquinha. Ai, meu papaizinho lindo, responde, por favor. Ai, meu Deus, até arrepia. Ai, Jesus. Eu quero saber como o Tá bom, Gastaldi. tá bom. Ele vai responder. Entendeu? Porque eu nasci. E num Gastaldi, certo agora- momento depois eu nasci, gente. Quero saber a história pregressa, entendeu? Então vamos voltar lá. Estamos em 1978. Olha só. Opa! A greve, bababá. Daí, a gente... No Rio de Janeiro, eles fizeram uma cooperativa de atores, que era Não fale Combate. sozinho aí no cantinho. Eu tô quieto, não tô rindo de você, tô rindo de mim. Alguma coisa a ver ali, ele deixou Então, passar. exato. Acho que é melhor, viu? E aqui em São Paulo, a gente resolveu fazer a Comarte, que era assim... O Osmiro era o presidente. Era uma associação. Era uma cooperativa. Cooperativa. Uma cooperativa com arte. Com arte. Cooperativa com Eu já arte. nem lembro mais. Cooperativa de artistas e técnicos. Ai, na hora que eu tô Em vendo dublagem. É, E o do Rio, como coisa que se chamava? combate. Ah, é Combate. verdade, Combate e com arte. E o Osmiro Campos era o presidente, eu era o vice-presidente, o Marcelo Gastaldi era o diretor artístico, o Chico José era o diretor financeiro. Quem mais? Tinha o... Ai, meu Deus. Era uma diretoria, assim. Um grupo. E esse grupo que começou a dublar e foi
a primeira dublagem do SBT foi da Comarte. E o Silvio estava querendo dublar os shows dele. Ele tinha O Silvio Talvez porque Santos? o Silvio Salatiel Santos. tinha uma proximidade com o Marcelo Gastaldi. Eles se conheciam. A Marta E falou isso. Então, e o Gastaldi e o Salatiel sendo um diretor da TVS. Mas não tire conclusões precipitadas. Não, podemos ligar para ele para perguntar. Podemos Fazer uma falar. videochamada. Põe aqui na tela, por gentileza. Faz uma videochamada aqui, João. Vamos ligar direto para ele. Ela conhece uma parte da história, ela quer saber a outra parte só. Pois é. Nossa senhora. Aos poucos ela vai complementando. Eu quero saber. Eu tô tirando dele. Mas então, daí ele queria gravar os shows. Então, talvez o Salatiel, né, não lembro direito, falou para o Marcelo, como é que a gente faz para pegar os shows em vídeo do Silvio e telecinar para a gente poder dublar. Daí ficou aquela coisa o e Salatiel tal. conta tudo isso. Ele sabe tudo isso. Uma vez eu fiz... Daí, eu tinha gravado alguma coisa no Zé Roberto, que gravava filmes institucionais, dublava filmes institucionais em VHS. Eu falei, por que a gente não faz como o Zé Roberto? Daí eu falei para o Marcelo, vai lá, fala com o Zé Roberto, quem sabe a gente dubla. Tanto é que a primeira novela que foi gravada, que era As Prisioneiras, foi gravada no Zé Roberto com o material dele, Ô, no Saidão, estúdio dele. você está dizendo que a dublagem começou da TVS por sua causa? Não. Não? Não, Não, ele está dizendo que ele conhecia alguma coisa dessa tecnologia. Eu dei de a dublagem ideia VHS, pro Marcelo. porque a gente dublava só com da película. os 16 milímetros. Sim. Era telecinado para 16 milímetros e a gente tinha tudo separado. Foi aí, então, As que entrou o bandas. Matic, será? Era Deve uma ter sido TIC, aí era que uma, entre- eu dublava em- deve ter sido o, aí. O gravador era uma TIC. E que num filme institucional não causava uma bizarrice porque não tinha uma trilha necessária, não tinha, né, passos e, sei lá, chaves que viram em porta e etc. Quando a gente vai dublar o Chaves, por exemplo, apagava tudo. Então era tudo refeito, a sonoplastia era toda refeita. Porque assim. apagava tudo. Sim. Então, por isso que eu acho que talvez não tivesse um largo uso, né? Aí eles começaram a usar, sabiamente, o Silvio Santos foi O Silvio, bem, Mas olha só. né? E foi Não, daí que ele... corajoso também, né? Para bancar um troço desse, né? Porque era um negócio diferente. Não tinha, não existia. Inovação. Era um né? método novo, né? A Ninguém gente dublava dublava todo mundo em... separado, inclusive, lá na TVS, né? Coisa que ainda não existia. Então, mas de qualquer forma, teve uma Dublava sugestão já do Sairo com- aí para teve ajudar. uma Uma sugestão. colaboração. dublava que eu separado. falei com o Marcelo falou com o Salatiel, o Salatiel falou com olha o aí. Silvio. Quer dizer, Tá foi vendo uma- como é interessante? Não contavam perguntar? com as suas Tá vendo como astúcias. Não contava. um papo, né? De papo. repente aqui a gente descobre um outro método. Exato. Olha, é um detalhe importante. Um detalhe, Olha o Madruguinha. A gente não sabia o poder Poxa. que o Madruguinha é um tinha. detalhe Tá importantíssimo vendo? aí na história aí da dublagem da TV brasileira. E aí. que ninguém considera nada. Ninguém nunca me perguntou, né? Ninguém nunca me Mas perguntou. hoje em dia a gente está vivendo o momento dos recortes, né? Então Pois parece é. que tudo nasceu agora. Então tá lá no Instagram, tá lá nas redes, um recorte de, sei lá, de um filme tal, ou de uma comida tal, ou de um assunto tal, ou de um acontecimento tal. Parece que a partir daquilo é que começou as coisas. Aliás, isso aqui vai ser um recorte já. Então, Isso. Então, porque é verdade, né? É só assim que funciona. Todo mundo acha que nasceu o mundo quando eu nasci, sabe? Tipo assim, o umbigo é maior do que o dos outros. sim. É nesse sentido. conhece tudo bem. começando Então, Tem uma galera tudo boa. começando agora, e olha lá. Sim. É uma complementação de coisas, né? Que vai dando, né? Pois é. Então, peraí. Se não fosse você, o Chaves não existiria. É o corte agora, Não hein? precisa chegar, não. É isso que você quis dizer. Não, talvez por essa coisa toda, a primeira novela que era por SBT, que a gente dublou em VHS, o Marcelo me deu a direção. Ah, que legal. Mesmo sem ter Algum- nunca dirigido Sim. nada, ter pouca experiência de dublagem, né? Dublava só coisinhas, mas a gente tinha já essa coisa de estar junto, né? Legal. E foi aí que daí o Silvio resolveu fazer um estúdio primeiro lá no alto da
Não foi esse onde é hoje, no Jaraguá, lá? No Jaraguá, que era... Onde é hoje o onde é SBT, vamos Jaraguá, dizer. depois fez vários estúdios lá na Vila Guilherme. Isso, e aí foi depois ali quando que muda começou. tudo para Vila Guilherme, eu já comecei a dublar na Vila Guilherme. Você começou na Vila Guilherme. Exato. Mas a gente já tinha dublado o Spectreman, o Bozo, essas coisas todas lá. Sim, lá porque o Bozo é internacional, né? O Bozo não é brasileiro, né? Olha, Depois é só que ele fui veio pro enganado, Brasil, então. né? Eu Depois achando é que o ele Bozo veio. era brasileiro. Não, Nada. o Bozo é um palhaço americano. É um palhaço Depois ele é americano, vestido por vários atores aqui no Brasil Sim. para o SBT. E né? tinha até o desenho que a Tinha o gente desenho do fazia. Tinha o Bozo, desenho do exatamente. Bozo. E no Spectroman tinha 2 macacos que eram os vilões da história. Macaco Exato. neutro? É? Os caras se vestiam de macaco e ficavam, vamos atacar o planeta agora, nesse momento. Não é isso? Eu fazia, E você fazia um dos macacos. Um macaco. E você tá aqui no macaco neutro justamente por conta Como o disso. mundo gira, né? Não é por conta do Chaves. Não é por conta do Chaves. Caras, nós vamos destruir o mundo. Fazia jus aquela Já existiam os canastrice. Avengers nessa época. Já. E ele fazia um gesto, cada palavra. Nós vamos destruir o mundo. Era Uma coisa, assim. tudo. Que sensacional. Spectreman vai ver, vai pagar, não sei o quê. Ele Sempre era o assim. Spectroman ia pagar. Sim. Adorava. E Era muito- contrapartida, o seu Madruga não Era muito pagava nada. engraçado. É porque depois teve que ter. É, né? uma balança. Né? E como chegou o pois Chaves é. aí no teu colo? Bom, o Chaves chegou quando já estava foi ele que criou, pô. Ah, não, sim. Dirigiu. Mas ele acho que já dirigiu Roberto outras Gomes coisas, Bolanhos. né? Porque eu comecei lá na TVS e não foi fazendo Chaves, comecei fazendo É, outras não, a coisas. gente já E fazia. ele já fazia Sim, já dublagem dirigia com ele, as com direção novelas. dele, é. As novelas. A Xpita, Xpita, inclusive, o Soares dirigiu o uma Soares parte. dirigiu. Porque eram vários estúdios. Sim. Daí o Soares... José acho que- Soares. José Soares ficava num estúdio, eu no outro. Daí a gente ficava de manhã, de tarde. Tarde, era noite, outro. madrugada, Era outro. sábado, domingo, segunda-feira. Não, e Trabalhava máquina. direto lá, era uma loucura. como era o Dinardo e o Marcelo, Isso. de manhã eu ficava de 8 às 2. Acho que era de 8 às 2 com o Felipe. E de 2 às 8 com o Marcelo. De segunda a sábado. Quer dizer, não tinha vida. Não. Era Acabou o assim, teatro na sua acabou o vida nesse teatro, momento. acabou tudo. Então, isso foram quase 5 anos. Foi de 80 até 85. Quando chegou em 85, eu falei, não, isso não é vida. Eu já não estava bem com a minha senhora e não... Você não para em casa, Saido. E daí O que tá culminou, acontecendo? culminou assim que a gente foi convidado para fazer uma peça. E daí eu teria que abrir mão da parte da tarde da dublagem por causa Da peça? da peça, que teria ensaio e aquela coisa toda de teatro, né, que paga metade, mas você trabalha o dobro, o triplo, sei lá o quê, ensaia. E surgiu já um atrito com a gente, já não estava bem com essa história. E eu tive que abrir mão do teatro para ficar na dublagem, porque alguém precisava ganhar dinheiro. E Tem sempre essas... com essa história, né, eu me chateei bastante e acabei indo para o Rio. Porque o Casarré, sempre o Casarré. Sempre viu? o Casarré, esse a culpa Casarré. sempre foi do Casarré. meu amigo constante, assim. Ele estava indo para o Rio, não sei se era para fazer o Feijão Maravilha, não sei, ia fazer uma novela lá. E a gente, numa conversa, falou, por que você não vai para o Rio? Eu falei, vamos lá, eu conheço todo mundo lá da Globo, eu te apresento lá, você faz o quê? Porque eu falei que estava cheio, que não estava querendo mais, queria fazer outra Tava coisa. infeliz, né? Tem horas que a gente precisa mudar mesmo, né? E daí eu fui, de aventura mesmo, né? Sem como eu Sem saber o trabalhava- que você encontrava. sem saber o que encontrar. Como eu trabalhava de segunda a sábado, de manhã até de noite. No Rio de Janeiro você Ganhava- vai trabalhar de segunda a domingo. Na verdade. Eu ganhava Porque renda. ainda E hoje ainda na- bateu a porra do Chevette lá na Praça da Cruz Vermelha, lá em cima. Porque eles Acabou com a trabalham Chevette. Em dublagem é comum no Rio de Janeiro trabalhar sábado. Em São Paulo Sábado. já não é tão comum. Na Herbert também, quando eu fui.
Eu fui, Ele foi pra Herbert. eu fugi, Piorou, né? eu fugi do Marcelo Fugiu do Marcelo e caiu na e caí Herbert. na Herbert, porque fui lá, fiz algumas participações de novela, fiz umas 2, 3 peças de teatro, viajei com teatro, não sei o que lá, e dublava de vez em quando eu me vi de novo Diretor lá, também de diretor na Herbert, e era de segunda a sábado, só que lá era meio período. Era de 9 às 15. Então, eu tinha tempo para ir para casa, fazer esquema. Fazer um ócio criativo. E né? assistir capítulos de fazer um novela, fazer esquema. E era aquele esquema, no começo, ainda era aquele esquema Que você tem que... Das de pistas? das pistas, de juntar. Putz, aquilo dá um trabalho. Tinha que fazer, era um quebra-cabeça. Eu entro com a Sandra, depois a Sandra entra com o Cássius, Um trabalho de logística. e eu entro com o Cássius, e daí entra eu, a Sandra e o Cássius, daí dispenso eu, fico com a Sandra. Exato. E o Cássio... fico E lá com o na Cássius, frente daí o garçom... entra uma outra pessoa. lá Olha, na frente o garçom 2 entra na mesma pista. Era assim. Daí ficava lá. Daí chegava lá para o seu Herbert, lá com o orçamento. Aí a gente era responsável pelo orçamento. Gente, Entrava lá. muito Isso aqui caro. está muito caro. Está muito caro. Isso aqui... por que esse vozerio aqui com 5 pessoas? Porque é uma multidão. Isso que lá, não, corta. Faz com 3. E você faz o quê? Eu dirijo. Não pode fazer uma vozinha aí? Não! E esse aqui? Por que você não pode fazer esse aqui? Eu falei, eu posso, mas qual é a diferença? Vou receber do mesmo jeito, né? Eu espero. Você Só está pra dirigindo. saber, Você né, tá pô? você tá dirigindo. Só uma curiosidade minha. Eu vou receber. No final das contas, vai sobrar alguma coisa pra mim? Isso a Globo não mostra. É. Isso não. Olha, para então. sair da sala dele com o filme Com aprovado, com o orçamento aprovado, era Como era se um você jogo fosse de dono da cintura. empresa, né? Olha que loucura. que loucura. Gente. Inversão E quando você das pegava- coisas, né? É inversão total. Tinha a Ilka Ferreira, que ela fazia os orçamentos mais baratos da Como coisa. ela conseguia. Como ela conseguia, né? Daí pegar uma série que ela fazia, eu falei, não, você está brincando. O orçamento dessa série não é esse. Eu falei, não, eu exprimi o máximo. A gente espremia, fazia. Sim, claro. A gente quer trabalhar Quer com dublagem trabalhar, mesmo. é. Em função dela, né? Não, Porque aí ela- eu que fazia pela metade. Falei, bom, mas então Então, Que entrega para a malabarismo Ilka, é esse? porque eu não malabarismo que é consigo. esse? Falei, não sei o que, não sei o que. Nem que fosse para tirar umas pessoas do vozerio, e as dobras, quem faz isso aqui não pode fazer. E olha que não tinha muita regra, ou seja, uma pessoa só podia fazer, sei lá, Podia 5, fazer, 6, 7 é. mil obras. Né? Você ficou quanto a gente tempo lá? esperava. Sai. Tinha uma vida, porque a gente perdeu completo contato, né? Nossa, eu fiquei. Uma vez, Meu 70 anos. papaizinho sumiu. Eu fiquei 30 anos. O Madruga no sai Rio. uma época do episódio mesmo, Foram né? 30 Sim, ele anos. sai mesmo, É. ele sai mesmo, é verdade. Tinha gente que nem sabia que eu era. Então de você São- que eu gravou tinha o Seu vindo de Madruga São com 20 Paulo. anos de idade, foi pra lá. Foi, eu era novinho. Jovem. Eu era Jovem criança, garboso. imagina. Eu era Ela jovem. era uma menina. Ela era uma menina É e meu eu era um pai, é meu pai. Não engasga com a pipoca. Não, Viva a quase. pipoca, Viva muito Pop, boa. pelo amor de Viva Deus. Pop. É a que mantém esse podcast Tá maravilhoso bom, de mas pé. não se irrite. Logo depois que a gente gravou o Chaves, a gente gravou em 84, em 85 eu mudei para o Rio. E o Fiquei- Charlie Brown, que a gente também gravava, você também dirigia. Era a mesma época? Tudo meio junto? Tudo junto. Aí, tá vendo? Inclusive, o Chaves, eu fazia assim, eu pelo menos fazia assim no meio dos... Enquanto dirigia. Enquanto é. dirigia, deixava a pessoa lá sozinha, Eu lá me lembro, se me lembro. virando. A Sim. Sandrinha, que não precisava ninguém falar nada, né? Não, Ela já- pegava lá e ia mandava fazendo. Tinha umas pessoas assim que dava para deixar tranquilo. Sim. Daí eu ia lá e dublava. Falava, tem um episódio aí que tem que entregar, vai lá e faz. Vai fazer a Vocês minha tinham parte. noção
dessa loucura do Chaves, vocês, quando vocês começaram, quando vocês tiveram contato, tipo, era mais uma novelinha? E Era mais aproveito uma... para saber como apareceu o Chaves, então, para você. Sam. Não, então, eu já dublava lá. Ou você já era, Foi já só era um- filha dele mesmo? Foi só mais uma escala. Eu era apareceu. filha dele, aí quando eu nasci... Aí ele me colocou pra dublar Papai desde lindo, me criança. deixa dublar. Na IC São Paulo. Exato. A gente está aqui para esclarecer as coisas, não para confundir. Não, na verdade, eu já dublava na TVS, eu já fazia umas novelinhas lá, me lembro da Corcondinha, que a Denise Simonetti fazia, eu fazia a irmã. Me lembro de um monte de coisas assim. E um dia o Marcelo Gastaldi me chama para ver isso aí, para falar, olha, você vai dublar isso aqui. E eu, quando vi, achei bem ruim, assim. Brega. Eu achei bem ruim. Breguinha. Porque assim, a gente tinha uma visão já de novela da Globo que já tinha uma qualidade, padrão né? melhor, Um padrão né, de- melhor de qualidade, vamos dizer assim. As novelas mexicanas a gente achava engraçado, porque todos eles tinham uma com tapa-olho, elas sempre acordavam muito maquiadas, os cabelos sempre arrumados. A gente já achava engraçado aquilo. Mas era um ambiente, vamos dizer, um pouco mais rico, né? Um ambiente um pouquinho mais... que podia refletir, talvez, óbvio que não a realidade, mas um mundo como a gente estava esperando ver no entretenimento. Enquanto que o Chaves, a gente não olhava aquilo como uma coisa possível de entreter, né? E era muito regional também, né? Falava-se muito de coisas mexicanas, de Tinha coisas... os adultos fazendo papel de Adulto criança. fazendo papel de criança. Aquele cenário A que todo. mais parecia criança era a própria Chiquinha mesmo, né? Que ela, por ser muito magrinha, pequenininha, né? Ela tinha um aspecto de mais adolescentezinha mesmo. Mas a gente não achava, e ninguém imaginava que fosse fazer sucesso. Não. Que engraçado. Não, isso. na hora todo mundo dublou, porque era trabalho, né? A Claro, gente era fazia com toda a força e verdade. O texto era mudado ali na hora, com o Gastaldi mudando o texto. Põe o Guarujá Saiba aí. mudando o texto, exato. Põe o Guarujá. Coloca aí Dom Pedro I, Maite Proença. a gente Põe aí Corinthians e Pelé. Palmeiras. Corinthians filme e do Palmeiras, Pelé. o filme do Pelé. Pelé. E era para poder ter um pouco de, né? Para remeter a coisas nossas, né? Sim. E nem assim não dava para imaginar que fosse engraçado ou que fosse fazer sucesso. Não, né, e Chay? vocês aqui em São Paulo, ainda, pelo que eu conversei, pouco depois, quando começou a passar, ainda tiveram noção que Sim, que porque a gente agradou. via as pessoas falando que gostavam. Olha, engraçada, não sei Mas o quê. eu lá no tá, tá, tá. Rio, eu esqueci, assim, durante um tempo. Daí teve uma época que eu vinha para São Paulo para gravar 2 dias, ficava 2 dias gravando a minha parte, né? Aham. E voltava para o Rio. Mas pô, para que gravando isso aí? E não fazia a menor ideia de que fazia sucesso, que não fazia sucesso. Para mim, era um trabalho que eu vinha fazer aqui, ganhava algumas horas lá. E, gente, só para esclarecer também quem está assistindo, nessa época não tinha internet, ninguém sabia Exato. do dia para o Não, outro não o tinha- sucesso não, que era, que não exatamente, era, se gostaram ou não, né? exatamente. Coisa demorava, né, para saber, E né? curiosamente, o primeiro fã-clube que o Chaves teve, o primeiro fã-clube organizado, com pessoas organizadas que sabiam tudo, era carioca. Todo mundo carioca, todo mundo do Rio de Janeiro. É, né? Que é o Berriel, O Berriel. do Gouveia. É isso. Mas isso foi bem Então, foi bem depois, é incrível muito depois. isso, é incrível, É. porque a gente fica imaginando que o Chaves fosse uma coisa também meio regionalizada em São Paulo, né? Porque Por ter sido tinha feito aqui. os mas sotaques eles paulistas assistiam. ali, né? É. Que abundavam na época, né? O próprio Gastaldi, né? O Osmiro e tal. Tinha os sotaques assim. Vocês acham que vocês foram marcados com a estigma desses personagens? Ou tem outros personagens que vocês tiveram como reconhecimento dentro do público, assim? Não, pra mim eu não fui marcada, não. Foi? Não, eu consigo. Tanto é que Você assim, não, mas as pessoas, de um modo geral. Você acha Me- que me- como reconhecimento? eu acho que sim. Acho Sim. que todo mundo quer primeiro a Chiquinha, depois qualquer outra coisa. Todo Sempre, mundo... né? Sempre. Seidel também. Sempre, né? É, Sempre sim. tem. Inclusive as pessoas falam, eu vi o seu Madruga no tal filme né, que passou. O do Transformers, né? Do Transformers, né? o O Transformers, robô foda aquele- pra John caralho. Malkovich lá? Do John Malkovich. Você fala, É, meu, que- olha o seu Madruga lá. É. Então, meu filho adora a cena, fica voltando pra ver. Porque- Rapaz, E eles- demais, seu Madruga falando palavrão. Gente, essa é boa. E o filme foi feito, foi dublado, pelo menos numa época que não se falava muito palavrão em dublagem, né? Então ele era um cara debochado que fazia lá e falava um monte de palavrão. E
A criançada achava Hoje em muito dia engraçado. tem alguns personagens, tipo a Mary Cooper do Young Sheldon, as pessoas falam muito dela, as pessoas gostam muito da dublagem. E, Que é algo mais que recente, é né? bem recente, né? E assim, sabem que sou eu, né? Nas duas coisas, então muitos falam assim, nossa, que legal, porque né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, também o tempo passou também, né? Mas o primeiro é a Chiquinha, sem sombra de dúvida, né? Só que em 40 anos de trabalho, a Chiquinha é uma só. Ah, sim. Imagina, né? A gente viveu esse período todo, a gente pagou boleto, pagou conta, né? Então, A vida Conta. aconteceu. não pode imaginar que a gente vá fazer uma Chiquinha. Aliás, tem dubladores aí ótimos que não fizeram uma Chiquinha. Não fizeram o Seu Madruga. E não vão fazer. Não vai ter essa possibilidade, entendeu? E Chaves é uma coisa muito marcante, né? Então. Eu tava assistindo com as minhas filhas, até comentei com o Cássio, que agora saiu lá no streaming, né? No SBT. E a gente assistindo... Minha filha a mais nova tem 4 anos, né? E ela dando risada do Chaves, derrubando na piscina o seu barriga, naquele episódio de Acapulco, né? A gente tava assistindo. E eu fico pensando assim, como a arte, né? O trabalho que a gente faz, né? Como ator, como dublador e o próprio Chaves, nesse sentido, o quanto ela consegue ser atemporal, né? E consegue fazer rir uma criança de 2024, né? Uma coisa sou eu, que tenho um saudosismo, que assisti na época e tal, mas é interessante ver as minhas filhas se divertindo. Imagina Shakespeare mesmo, né? Todas as peças que ele escreveu Sim. e que todas as peças podem ser feitas hoje em dia e emocionar do Sim, mesmo jeito, né? exatamente. Eu acho... Então, tantos dramaturgos, né? Sei lá, né? De 200, 300 Chaplin é anos uma coisa que atrás. eu adoro assistir também. Eu Chaplin, tentei mostrar para minhas filhas, mas acho que preto e branco não fascina Agora, ainda o muito. mais mas- esquisito de tudo, que no meu caso especificamente, por conta do Negan no The Walking Dead, fica marcado e estigmatizado pelo reconhecimento. Quer dizer, os outros 20 e tantos anos, 30 anos, vai embora. Não existiu para nada. Né? Por isso que a gente tem que, né, também botar o pé no chão E tocar, caminhar, né? e caminhar bem, caminhar. com segurança, porque eu ia falar sicurezza. Sicurezza. italiano. Una parola così per voi, per dire parole. Barone. Ecco, vedi? Ecco. Siamo circondati dagli italiani. Como é que foi essa sua viagem para a Itália? O que Como foi foi? esse intercâmbio? motivou? Foi um italiano gostoso, né, Madonna Gela? minha. Vou dizer que tinha um italiano. Se era gostoso, aí já é um problema meu. Não, tinha talvez Próxima pergunta. uma fase, tinha uma fase da minha vida, eu estava com 22 anos, tinha um desejo de sair fora, de expandir, de fazer coisas diferentes, entendeu? Então, assim, a Itália, para mim, apareceu como uma possibilidade desse desejo de E você expansão, de sair Tava fora. trabalhando... Muito. Mas eu fazia uma peça na época que era, assim, tipo, o maior sucesso do teatro brasileiro naquele momento, o Meno Male, não sei se... sim. Um sucesso, foi um divisor de águas naquele momento. A gente trabalhava com 15, 20 dias, tudo vendido já, entendeu? Mês vendido. Trocamos de teatro, teatro maior e tudo vendido, tudo esgotado. Então, estava num momento muito bom, mas, de repente, me deu vontade de fazer isso aí, arriscar. Eu imaginava que fosse passar, assim, tipo, 2 anos e meio, 3, fiquei 8. Caramba! Um Passou intercâmbio um tempo, longo aí. foi um intercâmbio longo. Mas tive a oportunidade e acho que muito do que eu sou hoje foi esse período todo que eu passei lá. Então, eu sim, acho... a experiência que a gente tem na tá certo, vida, não né? tá, mas também não tá errado, sabe como é que é? Tinha que viver, né? Tinha que viver essa experiência Exatamente. para saber, né? Não, exatamente. E foi assim, foi muito bom. E essa sua experiência da Itália, você fez algumas peças lá, né? Fiz teatro Isso na que eu acho, Itália. isso que eu acho Fiz fascinante. Ho A gente recitato in italiano, ragazzi. Não é à toa. fazer um teatro A Chiquita. numa língua estrangeira. Questo è già spagnolo, non è italiano. Chiquita. Piccola sarebbe italiano. E como é que você foi convidada para fazer o teatro? Você foi, você procurou, você... Eu tinha umas amigas que nós nos chamávamos e nos tratamos até hoje como extracomunitárias, porque nós éramos todas de fora da comunidade europeia. Uma era de Singapura, outra era da Argentina, eu brasileira, tinha uma da Indonésia, outra da Índia, e todas nós tínhamos um vínculo com um homem italiano, né? Todas nós estávamos na Itália pelo mesmo motivo. O mesmo?
Não o mesmo. Porque já naquela época, todos O eles... Mesmo Itália, mesmo É porque italiano. esse cara, ele era mormon. E aí, Ele tinha com, com ascendências árabes, entendeu? Ele tinha essa coisa... rebanho. Ele tinha essa coisa do harém Do mesmo, harém. entendeu? Tá compreendido. Exato. Aí, então ele tinha essa cabeça e ele resolveu catar uma mulher em cada parte do mundo. Era um cara bem pra frente. Bem pra frente. Mafioso, da Exato. máfia Da italiana. máfia italiana. E tinha um deles, aliás, tinham dois deles que trabalhavam no ICE, Instituto Comércio Estero, da Itália, que é o Instituto de Comércio para o Exterior. Então, eu tinha contato com outros países e tal. E esse Instituto Comércio Estero, a gente depois, conversando a respeito, um desses caras, ele escrevia. E aí ele falou, poxa, eu estava pensando, porque o ITE queria participar de um festival, e eu estou escrevendo uma peça e não sei o quê. E foi dessa forma que surgiu. Só que no grupo, essas meninas não participavam, porque a única atriz era eu. E aí a gente arrebanhou atores italianos mesmo, e a gente fez esse grupo, o Astolfo Brancaleone, acho que era assim que se chamava, olha... E aí a gente fez várias peças de teatro. Nós participamos de festival. Ricardo Gassman. Vitório Gassman. Tinha o Ricardo. Não, Ricardo. Tinha. Tem o Alessandro, agora que é o filho. É o filho. É. Era o Vitório Gassman. Vitório Gassman, é aquele Brancaleone de exatamente. Norte. Ele fez mesmo isso aí. O nome do nosso grupo era esse. Olha. E a gente tinha um grupo de teatro, então a gente fez várias peças de teatro. Participamos de vários festivais, ganhamos um. Eu mesmo ganhei menção honrosa. Olha. O idioma. Atriz Então, estrangeira. Como foi? Você Olha, saiu italiano- daqui com o idioma na ponta da língua? Falava, não, não nada. falava. Em Nada. 3 meses eu me arranjava, em 3 meses. Entendi. Mas eu fui para a escola estudar, tanto é que eu escrevo muito bem italiano. Eu falo e escrevo muito bem. Porque Só vem um pouquinho mais perto do microfone. eu falo e escrevo me perdi, tá vendo? Agora eu não falo mais me nada. desculpa. Me fala e espelho. fala nem gente. português. Fala e escrevo perfeitamente italiano. Agora em Exato, português. Não, agora em português é que é o problema. Agora em português. Não, então, eu fui para a escola estudar. Em 3 meses eu já falava alguma coisa, mas isso aconteceu, já tinha uns 3 anos que eu estava na Itália, quando aconteceu o grupo de teatro. Então, aí eu já estava falando bem. Tinha um leve sotaque, mas o sotaque brasileiro na Itália, curiosamente, não de todo mundo, mas o meu na época, remetia a Gênova. Então, as pessoas achavam que eu era da Ligúria ali, que eu era da Genovese. Então, tava em tava casa. um pouco em Que casa. bonitinho. Mas o primeiro espetáculo que a gente fez, a primeira peça que a gente fez, que esse Paulo Quattrocchi escreveu, ele escreveu com uma tal de Patrícia também, que também, todos eles do ITE, eram pessoas que eram burocratas, né? E que, de repente, tinham o sonho do teatro e que gostavam de escrever e se juntaram lá e fizeram essa peça. E essa peça ganhou vários prêmios. Essa peça falava sobre a televisão e tinha uma telenovela mexicana. E eu era a diva da novela mexicana. Então, era muito coincidências, legal, super legal. Muito legal. Muito engraçada. Muito engraçada. Que legal. Ficou muito bom. Então, fiz 5 espetáculos lá. 5. Olha, que... E fizemos, Que inclusive, maravilha. temporadas. Foi bem legal, foi bem bacana mesmo. Que bonitinho. Bem bonitinho. Linda demais. Muito bonitinha. Eu não sei se é o caso do Saido, se ele sempre dublou o Seu Madruga ou teve algum outro dublador, mas o da Chiquinha a gente é mais conhecido pelo menos o fato dessa mudança de voz, Que foi necessária, né? Uma mudança necessária. Sim, por conta Foi da por história conta que a gente da estava falando, né? viagem- Que eu fui para Itália. Certo. Quando eu fui para Itália, não tinha mais, porque enquanto eu estive aqui, eu dublei. Foi nesse meio tempo Isso. Chaves Daí acontecendo. acontece que nos anos 90, início dos 90, que é quando ele vem do Rio de Janeiro para gravar em São Paulo, eu já não estou no Brasil, aí o Gastaldi identificou ali a pessoa que pudesse ter uma semelhança de voz, Uhum, e a Cecília começou a fazer a Chiquinha entendi. nessa época. Foi uma necessidade, né? Uhum. Uma necessidade porque precisava continuar. Agora, sim, foi uma necessidade e teve que continuar como? Continuar com os maneirismos que eu tinha feito, com todo o jeito que eu tinha Sim. feito. Porque senão não se reconheceria a Chiquinha, Senão né? daria uma diferença muito grande. né? Exatamente. Já tinha um Então, desenho, né? já tinha um desenho já tinha da uma coisa, coisa exatamente, criada, né? Sensacional. A configuração da E tinha que personagem. ser em cima daquilo, né? Então, é por isso que é uma substituição, imitação, não Sim, original. né? Ficou a tua referência. Sim. Ficou ótimo, legal. O Saido com a saída para o Rio de Janeiro, teve a mudança de voz com o Seu Madruga? Acho que não aconteceu, né? Quando eu fui para o Rio, justamente a gente tinha gravado todo o bloco, a Sim, gente tudo gravou que tinha. tudo que tinha
a gente gravou. Daí eu fui para o Rio, anos depois, né? Acho que foi em 85, foi em 90. Sim, foi em 90. Daí eu vinha para São Paulo, ficava 2 dias aqui, segunda e terça-feira, gravando o dia inteiro, de 8 da manhã, 9, a hora que chegava ali. A gente gravava ali no aeroporto, né, na Marshmallow, que é pertinho do aeroporto, quer dizer, já chegava, já ia direto para lá, gravava até 6 horas da tarde, daí ia para o hotel, por coincidência era o hotel do SBT, que o SBT colocava os comediantes da Praça é Nossa e tal. Era uma folia ali. Teve muita coisa. E daí, no dia seguinte, levantava cedo e ia para Marshmallow, dublar a minha parte, né? Que já estava tudo feito. E era feito assim, muito a toque de caixa, né? Porque eram 20 e poucos episódios cada vez que eu vinha para cá. Caramba. Então, era aquela coisa que saía de lá, zonzo. Olha, como é que chama? O irmão do... Era o Lopes, como é que é? O Guilherme Lopes. Guilherme Lopes. O Guilherme Lopes é um dos que eu lembro, mas tinha outras pessoas, porque Nossa, que coisa. foram várias... Essa Essa é uma novidade essa boa, é novidade boa. Total. Essa vai dar um corte. Por quê? Guilherme Lopes Por quê? dirigiu Chaves. Ele dirigiu Curioso. uma época. Mas Nunca imaginei. Ele Também nunca comentou não faço a nada. mínima ideia. eu acho que foi pouca coisa. Agora eu não lembro mais quem dirigia. Não era o Gastaldi. Alguma coisa era o Gastaldi. Mas eu sei que eu ia lá e ficava desesperado, fazendo. Nossa, não acabava nunca, Não né? acabava Oxigena a nunca, cabeça, né? Você não Nossa, para de falar. sai de lá tonto, né? Porque Tonto. era só a minha parte. E terminava um episódio e vinha outro, outra história. Eu nem sei como é que saiu bom. Por osmose. Você faz Aí que saiu a frase do seu Madruga era lá, meio né? que no susto, né? Era ver e tal, e na... A frase, Arrasa. A frase Nossa, surgiu aí, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, foi daí que... foi daí. Justamente. Fala, Nessa época, fala a nessa frase aí época- pra gente. A história era que ele arrumou um emprego de leiteiro, né? Ele vinha lá vem o leiteiro, lá vem dançando, lá vem o leiteiro, lá vem cantando, e bate lá, e vem a dona Florinda, fala assim, mas que você está fazendo aí? O que eu arrumei emprego, não sei o quê. Ela fala, um emprego de leiteiro? Ele fala, não existe trabalho ruim. Daí ele pensa um pouco, ruim é ter que trabalhar. Maravilhoso. Tinha essas tiradas. Maravilhoso. Ô, Saido, uma coisa que eu queria ter visto, que eu soube recentemente, mas é algo que aconteceu já há um tempo, é que você teve, acho que um dos casos raros da dublagem, que você pôde contracenar com o próprio ator lá do Kiko, o Carlos Villagrán, né? Como foi isso? Foi muito... era muito Diferente, estranho né? no começo, né? Diferente. Como surgiu esse convite? Foi um pessoal do Sul. Nossa, foi o pessoal do Sul. Tá ótimo. Ok. Não Aí chegou não tem problema. chegou um e-mail. Não, que eu sempre, Pelo menos lembrou de uma parte, tá bom já. eu sempre tive problema de nome das pessoas. Eu sei, até ontem, você não sabia o meu. Eu vou no podcast do... O pessoal do Sul falou, porque o Villagrán vinha sempre fazer um show aqui, um monólogo e tal, que fazia as coisas dele. E esse O pessoal do Sul. pessoal do Sul teve a ideia de unir o Seu Madruga com o Kiko. E eu acho que ele mesmo fez uma coletânea das situações dos dois. E eu tinha, para fazer esses eventos, meu genro, na época, tinha feito um roteirinho, assim, que saudades daquele tempo lá na vila, o Chaves, com aquele... E fazia, assim, toda uma descrição, até que chegava lá, falava do Chiquinha, onde que está a Chiquinha? Ficava procurando a Chiquinha, daí entrava o Kiko. E a gente fazia cenas Esquetezinho. os esquetezinhos e tal, que era assim,
um espetáculo assim de 1 hora. O Nelson Às vezes Machado durava. não participou desse... Não, o gozado é que é assim. Eu fazia o Seu Madruga e o Kiko Em fazia espanhol. aquele espanhol. Era fazer um pouco. Tô Fazia Ramonzinho! Nossa, que me gusta, mamãe quadrada! É isso mesmo. Que horror! E O era pessoal do Sul. Esse pessoal do Sul. Opa, do pessoal do Sul. Ligar hein? pra essa galera. daí eu, Mas você recebeu pra fazer isso? Mano, e ele ficou igualzinho. Eu vi uma imagem no YouTube com a cara do Seu Madruga. Mas inclusive usando esse chapéuzinho do... Bigodão e Não, tudo. era vestia, Paramentado. Paramentado. Todo caracterizado. vestia de Seu Madruga, fazia cenas como ele lá. Caramba. Tinha lá, era igualzinho, a gente ensaiou direitinho, apesar que ele às vezes ia lá para frente, voltava. Eu tinha Fazia o que Diaba retom- 4. tinha que retomar a coisa, porque ele sabia as cenas, Mas né? ele Mas falava Improvisava. português? nada, ele Não, falava. espanhol mesmo. Me Ele falava- gusta ele da bola tentava- quadrada! Ele tentava fazer e Tentava. tal. É, Mas era muito engraçado. Curi, devia ter, né? Podia o Nelson dublar ele. Aí seria. Pelo menos colocar o Nelson lá, pô. Daí a De, no menina, fundo, né? Com o microfone, vai falando. a menina foi no camarim lá falar. O Vilagrã. A menina foi lá comentar. Poxa, mas foi ótimo. O Seu Madruga, então, igualzinho. Até a voz era parecida. Que coisa, não? Ela sentiu falta de nada. Essa não entendeu nada. Ela tava lá fazendo o quê? Agora, engraçado o Kiko falando aquela língua estranha. É, aquele Kiko lá não tava legal. O Kiko não dava pra entender Não, o Kiko muita não coisa. era. Não, o Kiko não era o Kiko. Na próxima temporada é melhor vocês trocarem. Pensa Como bem. o Kiko que fala melhor. Mas tinha mais algum outro personagem, tipo a Chiquinha? Existia a figura da Chiquinha lá? Não Só existe- vocês dois. Era o Seu Mas Madruga que e o situação Kiko terrível. no pátio ali. E emendavam, quer dizer, tinha aquelas coisas que emendavam uma situação Sim. com outra, como se fosse a mesma coisa, eles ali na situação, daí ele vai tocar o Quero Ver outra vez, o Kiko ia fazer as poesias lá dele. Mamãe querida. Mamãe querida, não sei o que lá. Gente, Esse devia pessoal ter do morrer de Sul. rir pra gente, né? Sabe, sabe assim, pra piada interna? Piada interna. Piada interna. Piada interna. Meu Mas era Deus. divertido. Eu imagino que... Não, né? Acho que devia ser um momento mesmo, porque... E é uma coisa bem única, né? Sim. Encontrar com o seu era um- personagem que. E o povo gostava Sim. Não, ele o bem povo caracterizado. gosta, E o é. Kiko de verdade... Aí, cara, tem tudo. Era 100%, porque nós somos 50% a voz e 50% é a tela. Tava 50% e 50%. Então, Não, na verdade, gente, vamos ser sinceros, ele é quase 100%. pois é. Caracterizado é 100%. Ele fica 100%. igualzinho, gente. E Depois vocês vêem no YouTube aí. Eu estava acostumado a contracenar com ele na tela. Sim, então ele você que não conhe- estava acostumado. Justamente, você tava Pra mais 100% ele era mais do que difícil. ele. Ai, bonitinho. Tava mais 100% do que o próprio Você chegou a encontrar é o ator? O Quem? O Ramon Dom Ramon? Valdez? Aquele Não, morreu muito Valdez? cedo, né? Não, acho que ele já era falecido. Já era falecido? Ele faleceu em Em 88. 88. É, ele falece em 88. Não, quando a gente gravou, ele ainda estava vivo. Tava vivo. Mas é quando Mas você eu- começou a gravar, tinha muita gente viva. Sacanagem. Não, aí se fizer a lista... Vai o Melhor programa não. todo aí. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Outro dia mandaram um filme da Herbert, perguntando não sei o que lá. Eu fui olhar o elenco, só tinha eu e mais um filho. Eu falei, nossa, ele tá falando agora. Sandra, ele tá falando do Líbero, cara. Quando eu cheguei na dublagem, o Líbero já tinha falecido. 2 anos antes. Eu conheci ele muito.
Nossa, Eu não, ele não, dirigiu, não, inclusive. não consegui O pegar ele. Miguel. Ele era o marido da Da Nair. Nair Da Silva, Nair. é. E ela foi Eles minha foram- madrinha. ele- Eu queria que ele fosse meu madrinho. Não ela. Eles foram meus padrinhos de casamento com a Sônia. Eu Mas tenho muita foto- coisa deve ter acontecido bem antes da dublagem com você, Tá né? vendo? Olha aí. Eu o tenho a Ribeiro- foto lá. Junto A com Jesus e Sônia, os 12 o Ribeiro, apóstolos. com a nossa roupa de casamento e tal. Lindo. Você conheceu Jesus Cristo? Essa festa aí Foi que nessa, tinha vinho. foi nessa festa que saiu a água do. Você pode Foi transformar nessa isso aqui em vinho, amor? Eu não vi Sacanagem. o dilúvio, mas pisei na lama. Pisou na lama. Pisou na lama, gente do céu. Que, Então, que coisa boa. Que Muita legal. coisa aconteceu. Nossa, Muita coisa. muita. Ô, Sandrinha, e vocês falaram do Gastaldi, você fez uma outra dupla com ele, além do Chaves e Chiquinha, né? Que foi com o Snoopy. Isso, É, o o Snoopy. ele Mas fazia- ele tava também. Também? Ele Eu tava fazia o Shredder. Shredder. O Shredder. pianista Shredder. que tocava Pianista, piano. É que aparecia menos. Ah, tá. Mas Como é eu e ele, era- eu e o Gastaldi contracenava era mais. o tempo inteiro, né? Os Porque- como é que é? Peanuts. 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 Os Inglês, peanuts, né? Em inglês. É em inglês, o Minduim. Amendoim. Eu fazia Pet Pimentinha e ele fazia o Charlie Brown, né? Ah, Muito maravilha. lindo. A amava turma do fazer Charlie aquilo. Brown. E o pessoal, mesmo lá do Rio, Bonitinho. eles Amava. fizeram. Redublaram, né? redublaram. Eles mesmos acharam, mas a dublagem sensacional era a original. da Da Marga, Marga ficou a original mesmo. Porque era muito uma época- Muito legal, bonitinho, muito todo bonito. mundo Muito, tava ve- super bem é muito também, né? verdadeiro, né? Muito verdadeiro, né? E curioso que éramos todos adultos, assim, Adultos, fazendo as é. criancinhas também, É. né? Todo mundo. Mas você já. Você tá... Esquece. O Shredder era criança? Era criança. Era todas era crianças. Mas era uma criança velha, né? Preciso assistir isso Ele aí. era uma criança intelectual, né? Porque ele tocava Sim. piano, né? É. Então é por isso. Mas nessa época. Ele e o Woodstock, né? Woodstock. Woodstock não falava, É. né? Não fala. Mas eu cheguei a fazer vários menininhos de Sim. desenho naquela época. Sim. Que ainda tinham uma voz assim que dava para fazer. e Sim, tal. que a gente, Depois, quando eu estava no Rio. Aí ficou adulto demais. É, quando ficou, chegou. ficou. eu cheguei Aí começou a ao cúmulo. xingar todo mundo. Chegou ao cúmulo de que eu fazia o S3PO do. C3PO. 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 Star Wars? Star É, Wars, Star é. Wars. Do Star Wars. Não, fazia ele para cinema e tal. Daí quando veio o desenho. Veio o desenho. A série. Ou as séries. É. Não, veio, acho que era o desenho. Daí eu fui fazer teste. Daí eles não me aprovaram, porque disseram que a voz era muito velha para um boneco de um Lata, robô. né? Um É um robô. robô. É um robozinho. é. minha Acho que é o Sérgio Stan que faz hoje. Sérgio Stan. É, Então, ele que faz aí o hoje. Sérgio Stan Nossa, e acabou desenho fazendo. animado é uma coisa que permite, né? ter Permite, uma vida maior, permite, né? permite, É mais... permite. E eu fazia no C3PO um tipo, né? Bem característico e tal. Quer dizer, era só fazer o mesmo tipo. Mas num você já falava desenho, aquela né? frase famosa do Madruga lá, a vingança nunca é plena, mata, envenena. Sempre lá no C3PO ia ser engraçado. Ia pro lado do City. A vingança não quer plena matar o amanhã. Que demais. E foi a primeira versão que você gravou do Star Wars? Foi isso? Não, no no filme? Star Wars aconteceu uma coisa engraçada. Na porque verdade, o foi Mar- uma coisa que eles nem pensavam em gravar, né? Que era o Star Wars, o primeiro, em 77. Essa versão é de 74. Que ele fez? Não, mentira. Você fala de um É, eu acredito. também tava Tá por dentro do É assunto. verdade. Porque o Marco Antônio fazia o C3PO. Fez nos 3 primeiros. Na primeira gravação. Na primeira gravação. Marco Antônio Costa. Marco Antônio Costa. Daí, quando veio essa aí para cinema, a Disney pediu teste. Daí o Marco Antônio fez teste, daí o Pádua me chamou, eu fiz o teste, eu não sei mais quem fez o teste. E não vinha nunca o resultado do teste, e o Pádua começou a gravar o filme, me chamou para fazer um dos monstros lá. Eu falei, Marco Antônio que fez, ele vai fazer, né? Daí, uma semana depois, ele liga e fala, esquece aquilo que você fez, porque você ganhou o teste.
Então apagou aquilo lá, e então eu gravei 2 vezes. Que maravilha. E foi o primeiro, né? Era uma trilogia, daí eu gravei os 3 para cinema e tal. Eram E os foi filmes, assim, então, então- ainda, né? Era. Então ainda O 4, 5. Hoje é 4, 5 e 6, né? 4, Nós 5, éramos 6. por- Ela deve saber mais que a gente. Ah, sei Não. nada. Sabe. Não, Tô por fora. isso nada. Não é tudo trabalho, né? De repente a gente fica muito... Não dá pra Não, lembrar tudo. muita as pessoas coisa, perguntam, gente. o É que, muita que coisa. você tem feito? Como é que a gente vai saber se... Se pelo pode menos falar, se não pode falar. Não, hoje em né? dia não pode falar. Não Hoje em dia pode falar A mais gente tá nada, falando né? aqui porque é tudo coisa que já aconteceu. Não, então, às vezes você não sabe nem se já lançou, Não. se não Já lançou, né? aconteceu faz muito É, faz tempo, muito inclusive. tempo. Não tem Caramba, problema, já é. acabou com o contrato de confidencialidade, sigilo, tudo, né? Pois é, É quase então. domínio público. já virou patrimônio O histórico Mickey da já tá humanidade. virando já, né? O Mickey já virou. A gente vai para 2, 3 estúdios, às vezes 4, no Nossa. mesmo dia. Faz uma coisinha aqui, uma coisa ali. E uma a gente coisa... nunca tem também... hoje em dia um pouquinho mais, mas é difícil a gente saber o que é muito bom que a gente está fazendo. É. Porque a gente está se dando e entregando um trabalho sempre da melhor forma possível, né? Possível. Então, você nunca sabe se aquele produto que você está fazendo, esse aqui é o blockbuster do momento, isso aqui vai estourar. E a Um maior outro. parte das coisas Um outro. que eu faço, pelo menos, é depoimento, é alguém falando sobre um crime, alguém falando sobre Porque esse é o astros, dia a dia da dublagem. falando Esse sobre é o não dia a sei dia. Esse é o verdadeiro Então, dia da dublagem. Exatamente. esse é o o que a grosso gente está da- falando, né? A Chiquinha, um Madruga é um na carreira. É um na carreira. E tem Que dublador marca. que não vai fazer nenhum desses, né? Não vai pegar Não nenhuma vai pegar série nenhuma série desse boa, tipo, assim. Houve algum momento na carreira de vocês que vocês falaram assim, putz, isso aqui não foi legal. Tanto de personagem ou aconteceu alguma coisa no sentido constrangedor da palavra em relação a vocês como pessoa, no sentido de falar, putz, isso aqui não deveria ter acontecido, eu fiz errado, ou aconteceu uma coisa chata demais. Não sei, já me aconteceu de entrar no estúdio e o diretor falar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu olhar na tela e falar, meu Deus do céu. Já aconteceu Como isso? acharam que eu podia fazer isso? Mas eu sou movida a desafios. Eu adoro, e quanto mais é difícil, e mais estranho e mais revolucionário, mais eu vou tentar fazer. Porque o meu propósito é tentar fazer o que está lá na tela. E muitas vezes o que está na tela realmente não tem nada a ver comigo. Eu sou uma atriz. Então, essa é a diferença para mim do ator em dublagem e do dublador. O dublador vem, encaixa na boca, tá tudo ok, fica certinho, a gente aprova. Tecnicamente mas, falando. Tecnicamente falando, mas o ator em dublagem vai lá e dá um pouquinho a mais, né? E é esse que a gente espera ser, né? Não, Daquele tempero, né? é, exato. E o ator em dublagem é aquele que tem sangue nos olhos, que quer fazer o que está na tela. E ele não está preocupado em passar e fazer correndo. Ele vai passar 3 vezes, 4 vezes, 10 se for necessário. Mas ele vai entregar uma coisa que vai ficar condizente com o que está ali na tela. E aí é um monstro estranho que você fala, não tem nada a ver comigo, mas eu vou fazer esse negócio aí. Então vamos colocar uma voz, vamos aprender, vamos saber. Vamos encontrar dentro da gente, né? Porque essa é a função do ator mesmo, né? De encontrar uma coisa que seja crível com o que está sendo feito lá. E a gente já está com meio caminho andado, porque a gente já está com tudo lá informando a gente na tela. É só fazer. É só fazer. É. E diferente do teatro, que você tem um trabalho de mesa que dura... Tem que criar, né? Que tem que criar do zero, aí vai fazer a leitura, aí o diretor fala, não, você leu, não é desse jeito, você tem que fazer assim. Aí você veste a roupa do personagem, aí põe o óculos ou põe o cabelo, para poder ir compondo toda aquela, né? Porque senão a gente não consegue tirar o ator do papel também, o personagem da do papel. vida, Para né? dar vida, então você veste a roupa, você põe o sapato, você não sei o que, para você falar, opa, agora eu tô me sentindo como a visita da velha senhora, sei lá o quê, né? Entendeu? Então é isso. E a gente tendo já na tela 50% da informação, poxa, faz aí a Já sua está parte, dizendo né? que você tem Não que fazer, seja né? covarde. Então eu não sou covarde. Eu vou lá tentar fazer alguma coisa. Não tenho esse problema. Tem atriz que te passa isso. Tem atriz que não consegue te passar isso, né? Tem personagens e personagens. Ah, né? sim, porque também tem o bom ator lá na tela. Tem bom ator em tudo quanto é Tem lugar. gente que te entrega de bandeja só fazer, né? Sim, É. natural. E tem grandes nomes, inclusive, que você fala, meu Deus, ok, vamos lá. Mas não é um grande ator, um bom ator, né? Porque nem todo mundo que está na tela, só porque é Hollywood, é bom ator. Não, longe disso. Não, longe disso. Tem muita coisa que está cumprindo a tabelinha do entretenimento. O americano gosta de entreter, eles fazem
A previsão do tempo eles entretêm, o telejornal é entretenimento, tudo é Exato. entretenimento, né? Então, Bingo. tem que ter muita gente para entreter, né? Então, tem caras de todos os tipos, corpos de todos os tipos. E o Seidel tem algum? Tem o quê? Tem o quê? É o quê? Tô devendo 14 meses, né? O quê? Por quê? Ele tá sempre na defensiva. E o medo que alguém cobre ele. Tô aqui distraído e o cartão. Oi, por quê? Eu Pensando nas nunca. contas que tem que pagar. Coisa o quê? Desagradável? Aconteceu uma coisa desagradável. Batata. Consegui uma. O corte. Prepara o corte. Que é com relação ainda ao Chaves, que quando foi para o Rio para fazer o desenho, o Nelson Machado simplesmente se recusou a fazer. Ele queria um cachê especial para dublar, porque senão ele não dublaria. E surgiu, daí foi uma polêmica. O próprio seu Herbert ligou para o Silvio e explicou que tinha, que era um desenho diferenciado e tal. O Silvio disse que não quero saber, substitui, não faz a menor falta, eu não quero saber, um desenho como outro qualquer, vou pagar como um outro qualquer. É dublagem E normal. ficou aquela dublagem normal, daí ficou aquela situação, eu era diretor contratado da Herbert, o seu Herbert não quis nem saber, ele Você dirigiu o desenho. me chamou lá no coisa, falou, olha, vem aqui o desenho e você vai dirigir, e está aqui, não sei o que lá, passou. Você tem os atores que faleceram, você vai fazer os testes, tem aí o que faz o Kiko, não vai fazer também, você faz o teste. Pô, como não vai fazer? Daí eu liguei pro Nelson, falei, pô, Nelson, e aí? Você não vai fazer? Falei, não vou. Tô com Aquele jeito dele. Falei, pô, mas eu vou ter que fazer teste. Pô, como é que vai ser? Eu estou aqui contratado. Não, faz aí, não tem problema. Eu que não quero fazer, não vou fazer. Aí fui eu e abri teste. Daí uma colega, o Gustavo, que inclusive fez teste também, e fez teste para o... Ele faz até o Seu Barriga, faz muito bem. Sim, faz e muito o bem. Nunes. Gustavo Berriel, que era Gustavo um desses Berriel. cariocas, fundador do fã-clube. Ele era virou- fã-clube, eu Caramba. conhecia ele do fã-clube, não sei o que lá, chamei para fazer o teste e tal. E Esses passou. meninos, todos eles imitam todos os personagens do Chaves com uma sim. muito Facilidade bem. Muita muito facilidade. grande. Porque conhecem tudo. Você fala, o episódio tal, eles te falam a fala que você fala, eles te dão tudo. Caramba, É que incrível. legal. E daí já Sabia. tinha esse clima, e no meio desse clima, o Gustavo, de boa vontade, né, falou, eu agradeço muito, está fazendo o diretor, o Carlos Seidel, não sei o quê, parará, papapá. E daí veio a surpresa, né? Uma atriz que era diretora, minha amiga, que quando eu cheguei no Rio, pouco tempo depois, ela me escalou para fazer o Lei e Ordem, fazer um dos detetives. Depois, quando ela saiu, ela deixou o Lei e Ordem para eu dirigir, acabei dirigindo a série e não sei o quê. Foi na internet para falar que eu era um mau caráter, que eu tinha traído o meu colega, meu amigo, que eu era um tipo de amigo que não sei o quê, e que o Gustavo estava começando, devia começar com diretores de um caráter melhor e de uma qualidade melhor. Quer dizer, me botou como mau profissional, mau colega, Mau caráter. mau caráter, mau todo mundo. Mau caráter a gente sabe que você sempre foi, né? Independente de qualquer coisa. E eu fiquei... Isso vem na internet, que é São Paulo, Rio, Bahia... Brasil todo. Brasil todo. Eu falei, o pessoal do Rio me conhece, sabe como eu sou. E o pessoal de São Paulo, que é mais antigo, conhece, mas sabe como é que é essa coisa. E esse pessoal novo que está aí, porque isso aí foi já em 90 e qualquer coisa, quer dizer, eu já estava lá no Rio há bastante tempo. Porque em São Paulo esse mesmo desenho era dublado na Alamo, o desenho do Chaves, né? Não, Era na Alamo, Era na Alamo. com os atores de São Paulo, né? Então, com daí quem fazia aqui. era o Bi seguinte, Júnior, que inclusive vinha dirigir. Então, eu dirigia no Rio.
os atores do Rio e o Bijúnior dirigia os Os atores de São Paulo. São Paulo. Tipo a Marta mesmo. A Marta, que ainda tinha... Não sei quem Acho que tinha até... No começo tinha o Osmiro, não sei. Pode, eu não sei, a Chiquinha não está no desenho. Eu sei que o Vilela não tinha mais, porque eu que fiz o teste, eu não lembro. Mas Tá tudo certo. Eu acho que o Osmiro ainda fazia. Pode ser. É. Que em 2012 ele chegou a fazer lá do Brasil os episódios semelhantes. Fazia assim. Que era pro SBT. Ele dirigiu o Osmiro. Ele fazia aquela Pessoal peça daqui, Trair e Coçar ainda, né? Então, tava bem ainda. Bom, vamos... Então foi isso aí. Foi a minha grande decepção. Como pessoa, como colega. E que eu me senti numa saia justa, né? Com os meus próprios colegas, com as pessoas que não tinham muito contato comigo, que não estavam sabendo da história. Você se retratou isso no canal do Nelson Machado recentemente? Aliás, sigam o canal do Nelson Machado. Pode chá. Pode chá, tá na descrição aqui, é só seguir ele lá. Não, eu não toquei nisso. Porque mas agora já pode assistir, a gente já foi transmite isso para ele. Que passou batido na época. Seguindo na época eu respondi ali, fazendo. É uma pena, mas acontece. Até queria aproveitando a pergunta que você fez, o que a dublagem trouxe de bom para vocês na vida de vocês? Um pouco mais profundo aí. Né? Um pouquinho. Gente, eu não saberia avaliar. Se eu comecei com 14 anos, nunca fiz outra coisa, eu não saberia avaliar, nunca fiz outra coisa. Só fiz isso. Não, mas de bom, assim, de... Tudo. Na vida de vocês, o que vocês enxergam dentro dessa história longa de vocês, belíssima, de vários trabalhos? Teatro, cinema, televisão. Eu não imaginava ir pro teatro, fazer televisão, fazer teatro, cinema eu nunca fiz. Mas não imaginava, mas foi a dublagem que me proporcionou. Aliás, eu não imaginava ser atriz. Na minha família não tem ninguém com nenhum, nem músico não tem. Então, não imaginava. Esse acaso lá da escola, né, com esse amigo da minha irmã, foi que me trouxe aqui. Não, eu devo à dublagem tudo, absolutamente tudo. Inclusive, depois ter feito teatro com grandes nomes, como Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, Bibi Ferreira. Legal. Então, assim, me deu tudo. Me deu tudo, né? Só me deu isso, né? Não só isso, gente. Só isso. É pouco, é que, infelizmente, tem muita gente hoje em dia que não sabe nem muito bem quem são esses atores, viu? Com certeza. Pois é. Outro dia eu fui Bibi trabalhou até 94 anos, tem muita gente que... Quem é? E cantava lindamente com os 94 dela, né? Maravilhoso. E aí o mundo nasceu no dia que essa pessoa nasceu. Entendeu? Exatamente. É exatamente. Pessoa, é umbigo. Então é isso. Complicado hoje em dia, gente. Bem complicado. Saido, você que ajudou a construir o mundo. Da dublagem em VHS. Em um Matic. Ele é o responsável. Eu era meio criativo, porque... Sempre. Lembra que eu fiz aquele estúdio lá com o Passarinho? Lembro, dublamos lá A gente muito. tinha um Matic. Daí a gente pegava as fitas de VHS nas locadoras para dublar e a gente tinha que passar a fita de VHS para uma Matic. Que era outra rotação, tudo. A gente tinha que passar de pedacinho em pedacinho para dublar em uma TIC, porque não dava para dublar diretamente na VHS. Então, foi assim, era uma ginástica mágica. Que a gente fazia, uma mágica, uma mágica. que as pessoas achavam impossível de fazer, né? Que depois, né, o DA até fazia, né? Porque no DA você tinha o videocassete rodando com o DA, a fitinha pequenininha, magnética, e a gente dublava em cima do magnético, mas vendo a imagem do VHS, né? Mas a gente... Que era uma época que se você não soubesse dublar, você não dublava. O Cássio sabia já. E ai de você. Ai de você. E era um estúdio precário, né? Porque era um estúdio de rádio que a Marta, o Passarinho e eu alugamos para dublar esses filmes, porque o SBT tinha dado uma parada lá, não sei o que foi. Me lembro dessa e a gente
e agora o que vamos fazer? Não tinha ar-condicionado. Aí éramos em 4, 5 dentro do estúdio, todo mundo ali falando, um calor. E a gente filha da fundou mãe. a SC, A SC, é verdade. que Gente, era uma Seidel tontura e que dava. Coelho. Seidel e Coelho, é verdade. E a gente Sensacional. dublava os desenhos, aqueles filmes. Os pornossotes da pornossotes, época. E a gente ficava tanto tempo fazendo... Oxigenava a cabeça. Desmaiava. Desmaiava. As O Tomazini desmaiava. O Tomazini desmaiava do meu lado. Ah, é? É. Pois é. Quando eu cheguei no Rio, Todo então... mundo pensa que, né, que era fácil. Quando eu cheguei no Rio, o Mário Jorge, que é gaiato, né? Falou, você, né? Várias vezes. Pô, eu não aguentava mais ir no motel e ficar escutando as suas sacanagens. Tem disso também, viu, gente? Faz parte. Faz parte. É isso aí. Mais A alguma gente pergunta? tinha que se virar. Tinha Né? que se virar, ué. Tudo fazia parte do trabalho de voz. Era um trabalho, de é voz, a né? voz. Demais, Muito Parte bem. da história. Muito bem. Só tenho que agradecer. O papo foi maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por essa importância de vocês, não só no Chaves, né? Principalmente para a história da dublagem, porque ainda mais. Né? Saiu hoje se É, revelou. História da Ele se revelou, inclusive falou coisas que não sei se vamos poder ir pro ar. Né? Mas Corta essas... a gente vai cortar, ainda bem. Foi sem querer Tamo querendo. animado. né? Sem querer, querendo. E E é isso. E realmente... muito obrigado. A dublagem, quando eu comecei, era no tempo do carvão, né? Porque o projetor era aquele do carvão, Ah, né? carvão. Começava a subir Caramba. a imagem, troca o carvão! Ah, é mesmo? Ah. E o projetor... E se você parasse muito na cena, queimava, né? A película. Né? É porque ela é altamente inflamável, né? E na AIC tinha uma hora que... Vamos parar para um cafezinho, porque as pessoas fumavam no estúdio. No estúdio. E chegava uma hora que mal dava para enxergar a tela. Caramba. Porque A daí, fumaça. e não tinha ar-condicionado. Eles botavam um ventilador no fundo, que ligavam quando dava o cafezinho, abria as duas portas Pra poder sair para a poder fumaça. sair a fumaça, para você poder Você continuar fumava lá. 10 vezes, né? Fumava e refumava o negócio. É uma loucura. Era impressionante. Todo mundo fedia. É isso aí. sal. Gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado pelo Poxa, carinho de obrigada. vocês. Ótimo, foi um papo. De verdade. Metade a Papo gente solto. vai ter que cortar. Lavamos a Metade a gente Lavamos a alma. Metade a gente vai ter que cortar. Corta, Desculpa, corta, né, corta. o resto. Obrigado pelo carinho, pela disponibilidade Obrigada a e vocês. pelo amor à profissão e pelo amor que vocês têm pela verdade, né? O Macaco Neutro tem essa coisa da possibilidade de trazer a verdade, não só da dublagem, como da vida de vocês, que é o que vale muito mais a pena do que ficar estigmatizado como o Chiquinho ou como o nosso A querido gente Madruga. acha que a gente busca né? consistência, né? Eu acho que a Não consistência, busca- isso é, consistência, a gente palavra busca. é essa, sabe? É isso mesmo, É consistência. O glamour é bom, é bacana, a gente É. adora ser reconhecido no que a gente faz. Você fez parte da minha infância. Exato. Que foi a minha, no adoro caso. isso. Mas não é todos os... o dia a dia é o depoimento, é o... né? Quando a gente vai num evento, a gente se show. sente até assim, É, o até centro das atenções, Sim. aquele todo mundo vem e fala. Mas não é isso. Mas tá tudo não é bem a também terminar o realidade. evento e ir para casa. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Desculpa cara. o trabalho que a gente vai dar na edição. Eu, por mim, deixo tudo. Eu também. Até o copo d'água no colo. Eu que falo mais que a boca, gente, desculpa. Não, mas a intenção é essa, ouvir do som é muito bom. Obrigado. É isso aí. Muito Obrigada. obrigado. Valeu, muito. E obrigado você que aguentou até agora aqui com o Macaco Neutro Podcast. Temos que agradecer o pessoal da Rockets, da Lever, também da Dubbing Mix, a produção do Dalton Baroni, do Diego Rezende, do Nélio Costa, do João Marcelo, do Rodrigo Cáceres, João Luca, muito obrigado aqui, Doom Studios, o Glauco Marques, aos nossos parceiros do Avesso e restaurante Sabor Paulista Lapa.
Eu agradeço você que nos aguentou aqui até agora, esse momento. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí. Se inscreve no canal, por favor. A gente já bateu os mais de 500 inscritos, hein? Ajuda a gente a crescer, pulverizar a palavra aí do Macaco Neutro. Então, se inscreve, dá o seu like aí, compartilha com o amiguinho, com o inimigo, com a mãe, com o papai, cachorro, periquito. Ajuda a gente aí. E que esse papo foi muito bacana e merece muitas outras pessoas acompanharem, assistirem, ouvirem, enfim, tá bom? Tem a página no Facebook, tem no TikTok, tem no Instagram, @macaconeutro_podcast, ok? É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu! Uou!